Beleza, aqui eu falo seu amigo. Eu tava trazendo mais um vídeo pra vocês. E dessa vez estou fazendo mais um vídeo de Jurassic World, o jogo. Ontem, ontem não teve vídeo porque foi pro meu clã. Teve vídeo, só que não lembro se teve vídeo, mas foi pro meu clã, tá? Muito bem. Então, gente, o que a gente pode fazer? O que a gente vai fazer aqui? Eu ainda estou pensando que a gente pode fazer aqui no Jurassic World. Eu não sei. Então, eu estou pensando em fazer ó, se ela passar de jeito a gente não pode, não tô no nível do certo. PVP? Sei lá. Xilosfera? Não consigo, então pode fazer os eventos, então. Mas, gente, esse evento é só para quem de seus aquáticos. Tem um monte agora. Bom, gente, já deixa seu like, se inscreve no canal e clique no sininho para não ficar no final. Se você é novo aqui, vocês assistem o vídeo, só que eu fazem o errado. Mas vocês têm que fazer o que? Certo? Que é se inscrever no meu canal. Tá, gente? Bom, vamos começar. Vou usar o que aqui nessa batalha? Eu vou usar um tanque nesse aqui também. Acho que certo. Tem certeza? Sim, gente. Mas é isso, eu vou dar um corte aqui. Só pra carregar, porque demora. Voltei aqui, gente. E vamos começar com o que? Nós damos 74 danos. Vamos começar no bônus, que eu quero já matar esse Dino. Aqui que meu é nível 5 dele, nível 4. 70, vai querer muito. Então vamos fazer o que? Ele deve ter usado um de defesa, ou dois. Mas ele usou defesa, então vamos usar dois defesa. De boa, deixa eu ver. Não, ele não tinha nada, gente. Errei, perdi o primeiro Dino. Mas temos calma, nós temos o segundo. E a gente pode atacar com tudo, a gente mata, né? 200 dano, matemos, boa, gente. Conseguimos a primeira, mesmo errando, conseguimos. E bora pra segunda, para a gente abrir aquele pacotinho, gente. Recebemos o DNA, que é bom. E vamos fazer a última batalha. O vídeo de... Vamos lá. Então, o que ganha caverna é submersa no mar. Eu vou começar com a minha lendária. Vamos começar com mais qual que é? Este caverna tem vantagem contra o meu outro lendário. E vamos pegar o Darkossauro. Só dinossauros fortes mesmo. Mas eu tenho outro lendário ali que tá nível 2. Só que né, é difícil evoluir. Na verdade eu nunca mais evolui os dois. Quando tiver bastante comida eu vou pegar os dois dos 10. E vai ter uns bons dinossauros poderosos, gente. Vou usar o vídeo aqui, tá? Voltei aqui. Muito bem, vamos lá. Vamos começar com o quê? Matando, óbvio, né? Eu nem sabia que a gente já ia começar matando, mas a gente vai começar já matando. E o outro fica com quantos? 10 pontos de vida. Olha. Não sei se vamos... porque ele sabe que... nossa, só com um dinossauro. Só isso aqui. Só mata os dois. Eu coloquei esse dinossauro super raro. Vamos bora atacar com tudo, tá? Com tudo, 400. Ganhamos fácil. Vamos pular aqui. E vamos pegar o pacotinho e os ganhar. Pacotinho. Vamos ver. Vamos ganhar o quê? Um comum, mano. Que bosta. Mais um novo, super raro, na verdade, mano. Proroscas, sei lá. Mas ele não sei de qual ele é. Acho que ele é dos coisas dos campeões, tá? Temos esse, tô chegando no 20. A Girosfera, que ele tem até o final. O PVP. E, gente, não tem mais batalha pra gente fazer, eu acho não. Tô achando.
Não vai ter bastante hoje, não. E temos aqui no mercado mais um dinossauro ali, gente. E temos esse tidinho aqui pra incubar. Aqui que é esse aqui. E daí eu vou pôr aqui, ó. Onde que foi? Faz pra verdade. Acho que eu vou tirar esse helicóptero daqui. Pera. Isso também sei. Vou vir mais pra cá. Vou vir aqui. Aqui. Você. Tô dando helicóptero. Gente, acho que eu vou deixar o helicóptero aqui. Eu vou fazer aqui, ó. Eu vou deixar meu manjuco mais pra lá. Ponhar esse dinossauro aqui, ó. Põe aqui e depois a outra ali. Essa roça grande. Eu troco de lugar. Eu faço isso. Dá pra pôr aqui? Dá pra pôr. Não, eu vou ter espaço. Vamos pôr aqui no lugar. Olha, gente, deixa aqui, né? Então, eu acho que o vídeo não vai ficar por aqui. Acho que eu vou fazer nada mais, não tem mais nada pra fazer. Então, eu acho que o vídeo vai ficando por aqui. É curto, não tem mais nada pra fazer. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe esse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, clique no sininho, que vocês não fazem isso quando vocês assistem. Bom, o vídeo vai ficando por aqui, tá? Compartilhe, por favor. Meu nome é Otávio.